sobre a taxa de retorno nos últimos 10 anos, né, de algumas categorias de investimentos. Aqui na linha azul escura, aqui mais no alto, aqui, que fez um topo e depois teve um recuo, nós temos aqui o índice dos J-REITs, né, dos fundos imobiliários no Japão, com dividendo acumulado no período de 10 anos, os últimos 10 anos, os exatos últimos 120 meses, nós temos aqui. Aí, na segunda linha aqui, que finaliza aqui em verde claro, nós temos o índice Topix, que é o índice mais abrangente, é o Tokyo Price Index, que é o índice mais abrangente de ações aqui no Japão, também com dividendos do período, então, um acumulado aqui de 125,89%. Depois nós temos aqui o Topix ainda sem dividendos, né, sem dividendos acumulados no período, 93,22%, e aqui embaixo o J-REIT sem dividendo em 87,74%, perfeito? E cá embaixo eu coloquei como parâmetro também, até porque em se falando de investimentos, boa parte dos brasileiros que fazem investimentos, que conhecem investimento, que buscam investimento, ainda acredito que uma boa parte dos brasileiros estão praticamente focados em Brasil, estão focados no nosso país, Brasil, enxergam possibilidades de investimento ainda só no Brasil, apesar do nosso trabalho, não só meu, tem outras pessoas também na comunidade, falam de investimentos, né? Mas investimentos no Japão. E a gente sabe que muita gente ainda está focado no Brasil. Então, eu coloquei aqui o Ibovespa ienizado. Esse Ibovespa ienizado, ele é medido por um ETF que rastreia o índice Bovespa, o ETF negociado na Bolsa de Tóquio, 13,25, ele rastreia o índice Bovespa, e eu coloco ele como Ibovespa ienizado, porque esse ETF, ele, além de rastrear o índice Bovespa, né, replicar a valorização ou desvalorização do índice Bovespa, ele vai replicar também a depreciação ou apreciação do real em relação ao iene. Então, isso deve ser levado em consideração na hora da gente mensurar aí taxas de retorno em relação ao iene que a gente está investindo, seja o iene investido aqui em produtos financeiros do Japão, seja o iene investido em produtos financeiros no exterior, inclusive o Brasil. Então, o IBOV, para o investidor brasileiro no Japão, ou mesmo para o japonês, que eventualmente faz investimento em países emergentes, inclusive o Brasil, nos últimos 10 anos, está entregando uma taxa negativa. Eu disponibilizei, inclusive, um texto hoje, fazendo uma reflexão em relação a isso, né? Eu já falei com vocês que, para o brasileiro no Japão, a referência para se investir no mercado brasileiro não é nem o IBOV sozinho, acaba sendo o próprio ETF 1325, porque ele amarra também a depreciação ou a apreciação também, porque pode acontecer, do real aí durante um período de tempo a ser isolado para a gente tomar como parâmetro. Assim como o ETF EWZ é para os Estados Unidos. Acredito que se você é um pouco mais experiente na leitura da mídia econômica, provavelmente você já deve ter visto bastante comentário na mídia brasileira mesmo, falando o ETF dos Estados Unidos, que rastreia Brasil, ele caiu tantos por cento ou subiu tantos por cento, porque esse ETF acaba sendo, pelo fato do ETF rastrear o índice brasileiro e ainda ter essa correlação da moeda, né, no qual ele é negociado, no país onde ele é negociado, no caso dos Estados Unidos, ele é uma referência, acaba sendo um benchmark para o investidor nos Estados Unidos enxergar aí a taxa, o retorno histórico que teve em relação a investir no mercado brasileiro, no mercado de capitais brasileiros. Da mesma forma que para nós, brasileiros no Japão, que abrimos mãos dos nossos ienes para investir no Brasil, o benchmark mais adequado em termos de bolsa, né, seria o ETF 1325, porque ele combina tanto a valorização ou desvalorização do IBOV num determinado período e juntamente com a apreciação ou depreciação do real ante o iene japonês, perfeito? Então, só frisando mais um ponto aqui nesse gráfico aqui. Então, a gente trabalhou aqui nos últimos 10 anos, a taxa de retorno nos últimos 10 anos, o melhor retorno, aí vocês podem falar que eu fico puxando a brasa para minha sardinha, mas não tenho, né? Isso aqui já faz parte. Eu defendo, inclusive, baseado em estudos que eu sempre faço a respeito do mercado. Já tem algum tempo que eu sinalizo como opção de investimento para o brasileiro no Japão, como opção de rentabilizar capital para o brasileiro no Japão, o mercado de fundos imobiliários, justamente por conta disso, porque eu enxergo valor neste mercado,
é um mercado que, historicamente, na média, ele paga mais dividendo que o mercado de ações, por exemplo. Você pode aplicar estratégias relacionadas à produção de juros compostos e rentabilidade de capital também através deste mercado, que paga dividendos de forma recorrente, apesar de a gente não ter um dividendo categoricamente mensal no mercado de fundos imobiliários, mas a gente tem um dividendo com regularidade nos produtos ligados ao mercado de fundos imobiliários. E isso ajuda sobremodo na hora de você rentabilizar o seu capital. E para que a gente precisa de rentabilizar capital? Para poder fazer investimentos diversos. De repente, você tem um sonho de voltar para o Brasil e você precisa rentabilizar capital. De repente, você quer fazer um negócio maior, seja no âmbito imobiliário, no âmbito comercial, do empreendedorismo, e você precisa de ter o seu capital. Juntar esse capital pode ser meio árduo, só juntar o capital. Então, você precisa de contar com instrumentos financeiros que potencializam aí a sua taxa de retorno, sua rentabilidade, para você fazer o seu dinheiro lá mais adiante, você ter mais quantia de dinheiro, e assim, com essa quantia maior, você parte para outros tipos de empreendimentos, negócios, ou outras classes de investimentos, inclusive, né, que você vai estar treinando ainda a sua habilidade como investidor, sua disciplina como investidor. Então, nos últimos 10 anos, o que a gente tem é isso aí. O índice, né, uma carteira, suponhamos que você estivesse replicando uma carteira aí, baseada no índice. O índice é uma média ponderada, né? Todo índice é uma média ponderada de um determinado mercado, pode ser o mercado de ações, mercado de fundos imobiliários, mercado de commodities, existe índice de tudo quanto é mercado. Então, no caso aqui, eu separei 3 índices, só que 2 deles, o Topix e o índice dos J-REITs, eu incluí ainda a questão do dividendo acumulado no período. Então, a gente tem uma taxa de retorno acumulado no período de 10 anos no mercado de fundos imobiliários que sobressai, que tem uma vantagem competitiva em relação aos demais mercados, inclusive ao IBOV. O IBOV não foi possível eu fazer a consideração do IBOV ienizado, considerando aí junto com a valorização ou desvalorização do IBOV, a apreciação ou depreciação do real em relação ao iene, não foi possível plotar junto uma média que oferecesse também o IBOV e dividendos acumulados, né? Porque a ideia era replicar uma carteira que seguisse identicamente aí esses índices. Não foi possível, qualquer tentativa minha eu poderia incorrer em muitos erros de cálculo aqui, mas a gente já pode considerar aqui que mesmo com dividendos, que seria um fator que provavelmente até anularia essa negatividade aí, essa involução, né, ou esse mau desempenho do IBOV ienizado aí no decorrer dos 10 anos, mesmo que a gente considerasse dividendos no meio do caminho, com certeza absoluta, não chegaria aqui aos pés da performance que esses índices, por exemplo, ofereceram nos últimos 10 anos. Tanto o índice dos J-REITs com dividendos, quanto o índice Topix também com dividendos. Beleza?